Olá, bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de desenvolvedor Flutter. E hoje nós vamos continuar vendo um pouquinho de acesso à API. A gente tem mais dois apps aí direto com API. Depois a gente já vai mesclar com o CRUD aí em banco de dados também. E aí começar a já ir partindo para o que seria o módulo 3, que é quando a gente já começa a fazer alguns aplicativos um pouco mais robustos. Beleza? Vocês estão vendo a minha tela do Android Studio? Sim. Maravilha, então. Ó, esse aplicativozinho nosso, ele é muito simples também, tá? Existe uma APIzinha bonitinha também que lista para gente os dados ali daquele joguinho lá do joguinho não, da série lá do Game of Thrones, tá? O link dela, inclusive, é o mesmo da que está na wiki deles. Então, o que a gente vai fazer? Consumir os dados dessa APIzinha, tá? Não todos, lógico, porque o negócio é gigante, tá, gente? Nós vamos pegar só ali uma listinha de castelos a princípio e montar uma lista infinita ali, uma rolagem de tela, trazendo essas informações ali dos castelos ali do jogo. Deixa eu colocar a tela do Chrome aqui para vocês. Aí, ó. Essa é a API. api.got.show. Então tem aqui ó, tudo que eles fazem, né? AgeBook, AgeShow, os animais, não sei o quê. Nós vamos pegar aqui embaixo onde está aqui ó, os castelos aqui, ó. O Castle Show. E nós vamos pegar aqui, ó, Get All Castles. Isso é o que nós vamos usar. Só para listar os castelinhos. Aí nós vamos pegar essa lista, listar ela normal, pau fechado, do jeito que ela vem do servidor ali. A gente né, vai separar só 2, 3 campos ali. Não vem imagem nessa lista, né? Vem só texto. Se ela tivesse para a gente, nem que seja o URL, tipo da foto do castelo, de algum emblema, a gente já aproveitaria para jogar também na tela para ver como faz. Mas como não vem, nós vamos criar ali uma bolinha ali, colocar um símbolo do Android numa lista, só para pôr a imagem nela. Aí depois a gente vai transformar essa lista simples, né, pobrinha, assim, enfim, numa lista de cards, para ficar um pouco mais visualmente mais bonita, né, uma lista um pouco mais complexa. Então, dependendo do tamanho, se eu for trazer tipo 1 milhão de registros numa paulada só, pensa, né, se vale a pena, né, comprometer a performance por causa, né, aí tem que ter aquele estudo todo de caso ali. Mas para uma lista que não seja muito gigantesca, muito grande para carregar, principalmente se vier num JSON e tiver URL para tudo, né, para a gente armazenar, cara, a gente bota nos cardzinhos ali, faz uma lista visualmente mais agradável, tá, para a gente trabalhar. Então, o endpoint que a gente vai bater é esse cara aqui, ó. API Show Castles, tá? Então, voltando aqui para o nosso estúdio, vamos lá criar um novo aplicativo Flutter, né? E esse aqui também nós vamos ter aqui, ó, pastinhas, né? Models, Services e Views. Além de fazer a lista, né? Da outra vez nós só pegamos o resultado do CEP e jogamos na tela. Tá? Isso aqui, além de fazer a lista, a gente vai ver um jeitinho diferente também de pegar essas informações. Ainda usando os métodos normais ali de Builder e de Future Builder, tá? Aí quem tiver lá na hora que terminar de criar, né? Porque as máquinas variam, é só levantar a mão. Eu sei que todo mundo já criou aquela main do Hello World. Ô, Giovanni, só já aproveita para questionar de novo. Aquela telinha que aparece na criação do projeto para você escolher a plataforma, direto o meu parece que ele dá uma bugada e, tipo assim, fui criar o projeto agora, não deixava eu selecionar nenhum SO. Android, iOS, beleza. Agora Linux, Windows, nada, ele não deixava eu clicar. Fechei a telinha, abriu de novo, normal. É um bug meio que recorrente, você sabe? Ou se às vezes
sei lá, alguma opção que eu selecionei em algum ponto antes que acaba fazendo isso? Cara, o meu não dá esse bug. O Mas é meu o anterior é só para você escolher o SDK, né? Então, o meu ele, quando eu fecho ele e vou fazer um novo, o que o meu tá fazendo é deixando Windows e Linux selecionado e não selecionando web. entendi. E, na verdade, assim, 99% dos aplicativos que eu faço ficava Android, iOS e web. Então, na teoria, ele deveria ter guardado as minhas preferências. Uhum. Mas ele começou a marcar. Então, ele marca o Mac, marca o Linux e marca o Windows, mas não marca o web. Aí eu vou lá, tenho que desmarcar os que eu não quero e marcar o web. Isso ele está fazendo, sim. Foi aí ter uma atualização aí, começou a fazer isso. Entendi. Inclusive, teve o meu atualizou ontem o SDK do Flutter também. Não sei se o de vocês também atualizou. O meu teve atualização ontem, mas sinceramente eu nem lembro do que foi. Ele teve o meu foi uma atualização do Flutter, mas acho que não mudou a versão, não. Vamos ver. Ontem eu fui atualizar o meu, ele tinha 3 coisas para atualizar: o Flutter e mais algumas 2 coisas que eu não lembro de cabeça o que era. Foi algum ajustezinho, porque ó, a versão do Flutter continua na 2.10.5, é a que a gente estava usando mesmo. O Dart continua na 2.16.2, também não mudou, e o DevTools 2.9.2. Então, assim, não mudou nada, não. Foi O alguma meu, correçãozinha no SDK, então. o meu tá pedindo para atualizar aqui o Android Studio Chipmunk. Ixi. O meu não, o meu só Apareceu uma instalou. janelinha aqui. O Android Studio atualizou ontem à noite o meu. Aí ele deu a mensagem de atualização. Hoje de manhã ele pediu para atualizar o Flutter e o Kotlin. O Android Studio de você está nessa versão aqui, ó. 2.21.1 patch 3. Eu vou em Help, tá? Help About. 2021 2.1. O meu também tá 2.1, não tá 1.1, não. Runtime version 11.0.12 mais 7. O meu tá 2021.1.1 patch 3. O meu tá Isso. igual ao do Rafa. O E meu, aqui embaixo está aparecendo para me atualizar para 2021.2.1, que é esse Chipmunk. Tá do lado, 2021.2.1. então vai trocar de Bumblebee aqui para Chipmunk. Vai trocar o nominho. E os seus aqui tá 11.0.12? O meu já é 12. Então o meu tá no 11 ainda. Isso que fica O ligado. meu ainda é Bumblebee. O meu também é o Bumblebee aqui, Bumblebee aqui. Ó, eu Né? mandei como é que tá o meu aí no chat, a imagem. Não, então esse Chipmunk aí já vai ser essa atualização. A hora que ela vier pra gente, ela vai vir. Eu não sei como que é o critério de distribuição do Google para isso. Para mim já chegou aqui, tá pedindo para me atualizar. Eu que não apertei porque, sei lá, fiquei desconfiado que ia demorar, ia começar a aula, ia estar atualizando. Pode ser que tem algumas atualizações que demoram um pouquinho, Aí sim. eu não quis apertar, não. Ai, Eu também não vou nem me arriscar a fechar e abrir de novo para ele não querer atualizar. deixa pra depois da aula que demorou um bocadinho ontem. Não, fica de boa. Tá? Mas ele deveria fazer esse check enquanto está aberto, né? Mas eu estou estranhando, porque como eu disse anteriormente, né? O Android Studio não é da Microsoft, então não era para ele dar esse pau assim. Mas tudo bem. Pô, desde que eu conheço o Android Studio, que alguém comenta dele, o pessoal sempre reclamou. Ele é lentão, né? Sempre reclamou. Uma das coisas que eu evitava de usar ele era isso. Todo mundo reclamava dele. Cara, eu assim, ó, eu trabalhei com Eclipse quando não tinha opção lá na versão 2 do Android, né? Tinha que usar o Eclipse mesmo, não tinha jeito. Trabalhei com o Android Studio quando lançou. Aí depois eu usei o VS Code, usei aquela, tenho até instalado aquela IntelliJ IDE lá.
E, cara, assim, o que eu consigo trabalhar mais legal é o Android Studio, cara. Eu acho que é o que me dá menos problema com desenvolvimento, por incrível que pareça, cara. Ele é pesadão, ele tem os rolos dele ali e tal, mas, cara, ele não me dá problema com versão de Android, com SDK de Android. Ele roda bonitinho, tudo que eu preciso nele. Tanto nativo como quando a gente roda aqui o híbrido, velho. O VS Code me dá uns pau de vez em quando no aplicativo que eu não consigo resolver. Eu já cheguei a pegar aplicativo que eu fiz, comecei a fazer no VS Code, parou, não compilava, dava erro, não tinha jeito de limpar, não sei o quê. Cara, desisti de tudo, abri ele no Android Studio, fiz um Flutter Clean e voltei a trabalhar, tava funcionando normal. Não sei o que acontece com eles, cara. Ou é eu que não curto, então você já vai, você não gosta do cara, então você já tá, tipo, no subconsciente torcendo pra ele dar pau, né? Mas o que eu me adaptei melhor realmente foi o Android Studio, cara. Mesmo com essas lambanças que de vez em quando ele faz aí. Ele tem atualização que às vezes quebra as pernas da gente. Muda as coisas de lugar, você não acha mais. Aí você tem que ficar caçando onde é que eles enfiaram a opção. Todo mundo ali com a menzinha lá do Hello World? Aqui tá de boa. Beleza. Beleza? Então vamos lá, ó. Se já quiserem aproveitar e criar as pastinhas, ó, Models, Services e Views. Vocês vão perceber, esse arquivo que eu chamo, né, de constante aqui, ó, que a gente está criando, ele não tem a ver com as constantes, né, que a gente criava lá para personalizar layout, né, para padronizar layout, tá? Ele realmente ele traz para a gente aqui mais os endpoints. Eu costumo separar os endpoints no arquivo. Pode ficar aqui, como eu também poderia jogar ele dentro de services, tá? Ou criar uma plaquinha, uma pastinha escrito API e jogar tudo dentro dela lá. Então lá dentro ficaria tanto o service como ficaria as constantes, ou se eu precisasse de um provider, alguma coisa, eu jogaria lá dentro também. Tá? Eu estou deixando aqui porque ela é meia aleatória por enquanto, né? Para não misturar aqui, porque ela não é uma model e não é um serviço também. Então estou deixando ela fora. Mas poderia ter ela num outro cantinho lá. Constante.dart. Jogar o código para vocês no Don't.pad. Checar o Don't.pad. Salvando eternamente. Pelo jeito não foi. Agora foi. Então, o que ele tem para a gente? A base da URL, né? O API got show. O path, que é a mesma coisa, barra API barra show. E o endpoint que me interessa, no caso, que é o barra castles. Aí, se eu fosse pegar o resto lá, nossa, tem um monte de coisa lá, né? Tem os personagens, todo mundo que tem ali na série. Eu ia só aumentando os endpoints ali embaixo. Então, imaginando que eu estivesse fazendo um app para alguma coisa, eu teria ali o endpoint login, endpoint, sei lá, token, endpoint extrato, endpoint pagamento, endpoint Pix. Deixaria pronto aqui, só para não ter que chumbar nenhum código ali no meio do caminho. Pelo menos se alguém atualizar a API, fizer alguma coisa, eu tenho um lugar só para mexer e mudar a rota.
A nossa modelagem, ela vai ser bem simples também, porque eu não vou usar a modelagem inteira ali que tem ali no endpoint, né? Vem muita informação dali e a gente não precisa de tudo aquilo só para montar o nosso list, nosso list view está ali, model castle.dart. Basicamente, essa daqui vai ter o nome, a localização e uma lista ali de religiões ali que pode ter no castelo. Ah, por que que é uma lista? Porque vem uma lista do endpoint. A API retorna para a gente uma lista. Então, eu só preservo o conteúdo original dela. Vocês vão perceber que a lista eu deixo no label, não é obrigatório a ter, mas o nome e a localização é obrigado. E aí eu tenho um from JSON, que faz o mapa para a gente, né? Para pegar o que vem do JSON e trazer para a gente, para nossa model, para o nosso objeto. E aqui só um toString direto para retornar o que a gente vai montar na tela. Tá? Eu não tenho, nem criei o toJSON, porque a gente não vai mandar nada, não vai salvar mesmo. Então já fiz uma model mais enxutinha aqui, só com a informação que a gente precisa. O serviço nosso, né? Oi? Não? O serviço nosso também bem simplesinho, tá? Servicinho também, ó. Bem simplesinho, só para a gente bater realmente né, o GOT Service aqui, ó. Ele vai bater lá no endpoint nosso de Castelo já direto, que é o que tem. Fazer o get ali no HTTP nosso e trazer o que vier. Tá, traz uma lista dinâmica dos castelos aqui, faz o decode do JSON e depois embaixo ele faz o mapa para gente. E retorna uma lista. Se não encontrar nada, se o endpoint estiver errado, ele retorna uma lista vazia. Tá? O que sempre vai ser filtering, porque eu vou esperar o resultado dela, e sempre vai ter o async aqui, porque o meu método é assíncrono. Do restante, tudo igual. E a nossa homepage também não é grande hoje, não. Ó, stateful, né? Homepage normal, a gente já tá, todas elas a gente já está fazendo com state, né? Eu crio uma lista de castelos aqui, ó, no label, tá? Então ela pode vir nula para mim trabalhar, e um booleano progress para me dizer se ainda está em progresso, se está ainda batendo, esperando o retorno de endpoint. Aqui a linha, caso esteja em progresso, ele vai centralizar aquela bolinha virando, aquele indicador de progresso padrão do Google. Tá? É um widgetzinho que eu vou retornar. Aqui, a linha com a lista dos castelos. Então, se não for nula, ele vai retornar para mim que não tem nada para exibir. Né? Quer dizer, se for nula, ele retorna só um texto para mim, não tem nada para exibir no meio da tela. Se tiver, ele vai me retornar uma list view, que ele vai buildar ela aqui, ó, do que tiver de list castles aqui, do tamanho dela, fazer o loop,
E o builder dela vai pegar aqui, contexto, índice, e jogar num list tile. Que eu acho que a gente já usou list tile em alguma outra vez, né? No caso desse aqui em especial, eu habilitei uma terceira linha, tá? Eu disse para ele que ele vai ter uma terceira linha, então. Tem o título, fui pegar lá no meu objeto o name, tá lembrando, ó, para testar o nulo, que é a exclamaçãozinha, tá toda vez. A gente lembra de testar o nulo. No subtítulo, como eu queria trabalhar a localização e a religião, eu coloquei então uma coluna e criei esse pedacinho aqui, ó. Não necessariamente título e subtítulo precisa ser só um texto, tá? Dentro da lista. Ele pode ser uma coluna, porque a coluna permite que eu faça uma lista de widgets aqui dentro. No meu caso, eu coloquei 2 textos. Aí eu estou colocando aqui, ó, no leading, né? No comecinho da linha. Cara, na verdade, eu mandei fazer um avatar circular aqui, mas é só uma bolinha azul, porque não vem imagem. Se viesse imagem, eu até colocaria aqui para gente o desenho do castelo. E do lado esquerdo, no final ali da linha, eu estou colocando um ícone do Android. Vai ficar um íconezinho Android lá, só para não ficar sem nada. E no clicar, quando a gente der então o on tap no list tile, eu não vou abrir nada de detalhes para ele. Eu simplesmente vou abrir um snack bar, que é aquela mensagenzinha que sai de baixo para cima aqui do aplicativo, sem personalização, bem como o Zona mesmo, ó, e vou dizer em qual item ele clicou. Seco. Sem ele me preocupar com beleza, sem me preocupar com muita coisa, tá? O build em si da home é um scaffold, o app bar com o título, o body já vai ser um container, e aqui no shield eu vou fazer um if. Se tiver em progresso, builda, mostra a linha de progresso. Se for falso, já mostra a lista de castelos direto. E criei um botãozinho, um float action, que é aquele botãozinho que fica flutuando embaixo da tela, que quando pressionar, ele vai chamar ali aquela função de buscar os castelos, que é quem vai realmente bater no endpoint e atualizar a tela. Tá? Tooltip dela, buscar lista de servidor. O shield, um íconezinho de refresh. Esse é o cara, então, que bate. Né? É um método assíncrono. Ele vai pegar aqui, ó, chamar o serviço, dar um set state no progress, para ficar, teoricamente, ficar a bolinha virando, e vai catar a lista de castelos com o await lá no serviço que a gente criou. Ele fica parado aqui, dentro dessa função, ele fica parado. Mas fora ele pode fazer qualquer outra coisa, tá? A hora que essa variável tiver informação, ele cai para cá para dar o set state. E aí vai atualizar a tela para a gente. Mandando o código para lá. Então, tô. Faltou então. Ah, vai estar cheio de coisa vermelha a tela de vocês, tá? Normal. Faltou a main. Cara, é aquela nossa mainzinha padrão, né? Mando fazer aqui o run app no MyApp e já crio a classe do MyApp aqui junto, uma stateless, só definindo ali a barra em cima, né? O material app ali, tirando o debug ali do cantinho, título, escolhendo a cor e colocando quem vai ser a página da home.
coisa? Não. Esquecemos de alguma coisa hoje? Que está com tanto erro assim em alguns lugares aqui? É porque acho que não importou lá o HTTP no PubSpec, né? Mas a gente não iniciou daqui, ó. Então, na verdade, o que falta é só isso aqui, gente, ó. HTTP circunflexo 0.13.4, alinhadinho aqui, ó, bonitinho com Cupertino, tá? O único segredo do PubSpec é esse alinhamento dele. Colocou o HTTP aí, deu um pubget. Aí depois, por causa do nome, né, da aplicação, né, o nome das pastas e tal, pode ajeitar os importes de vocês, tá? E praticamente ajeitar import e pôr para executar. Tá? Isso é super rapidinho para a gente fazer. Vai aparecer aquelas linhas do Android, né, que vocês lembram dela. Precisa atualizar o Gradle. Se essa atualização já não resolveu isso. Sem castelos para exibir. É o que nós mandamos ele fazer aqui, ó. Sem castelos para exibir. Cliquei aqui no que seria o atualizar nosso. Ele vai bater e trazer a lista. Uma lista infinita. Clicando em qualquer um, o Snack Bar, que vem aqui de baixo para cima, mostrando aonde você clicou. Finalidade desse appzinho, tá? Criar uma lista, né? Ver como é simples criar uma lista, né? Trazendo a lista do servidor e fazer o clique dela ali no on-tap, bonitinho, para vir um snack bar. Nunca foi beleza, tá? Que é feio. De alguém não funcionou? Aqui ainda Aqui tá está subindo. eterna compilação. Rapidinho fazer uma lista, né? Aí se a gente for fazer isso aqui nativo, a gente já perde bem mais tempo, tá? Não é tão rapidão assim, não, porque na verdade a lista é feita aqui, né? Eu mandei buildar a lista de castelos, né? A gente deixou ela aqui já no label, justamente para a gente fazer o teste dela, para não precisar se preocupar, tá? No não, tá certo. Eu poderia pôr aqui um filter, mas não seria o caso, tá? Porque a gente tem justamente esse tratamento aqui, ó. Se ela for nula, que eu deixei no label, ele deixa um texto sem dados para exibir. Já na próxima que a gente vai fazer,
É da... 46, tá... Bom, não vai. Nós vamos fazer o card. Na próxima, a gente vai usar aqui um Filter Builder. Aí ele depende da informação para continuar montando, tá? Então, cara, a lista é isso aqui, ó. É esse bloquinho nosso pequenininho aqui. Tá? Aqui eu só inventei graça, né? Que é o conteúdo da lista, ó. Tá? O que eu quero dentro dela. Tá? Essa parte de controlar o loop, né? Porque ele, na verdade, ele está preenchendo linha a linha, basicamente dentro de um for next, como a gente faria isso se fosse no braço dentro do JavaScript. Se eu fosse criar algo ali parecido. Eu vou lá por lá, né? O forzão que a gente está acostumado a usar. For, int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que lista, ponto length, ponto e vírgula, i mais, fecha parênteses, abre chave e põe lá dentro, né? Lista, castelo, abre colchetezinho, i, ponto name, i, ponto location, i, ponto religion. Então, internamente, ele acaba fazendo esse processamento no JavaScript. Tá? Só que a gente não precisa fazer isso no braço, ele que se vira. Ele já traz para a gente qual é o índice que ele está passando. E aqui, ó, eu só pego o elemento, né? Eu só pego o item aqui, mando pegar só o index dele, que ele já está no loop criando a lista para a gente. Beleza? De alguém não funcionou? Ou está compilando, rodando alguma coisa ainda? Compilando. Compilando. Aqui, só para avisar, a primeira vez que ele abriu o aplicativo, ele apareceu que não tinha nenhum castelo para exibir, né? Que é a mensagem que você deixou default lá. Mas depois que deu refresh, foi tranquilo. Foi de boinha, né? E quantas vezes você der refresh aqui, ele vai bater de novo ali, tá? Faz o mesmo processo. E aqui é o que a gente mandou fazer, né? Se a gente for, exatamente o que a gente mandou fazer aqui no build dela. Cadê o build dela? Aqui, ó. No build principal, né? Ó. Se o progresso for true, mostra a bolinha virando lá. Se não, mostra a lista. Então tá aqui, ó. Quando eu clico, a primeira coisa que ele faz é setar progresso true e fica aguardando a lista de castelos. Na hora que terminar, ele seta falso. Então ele dá o set state e já atualiza a tela inteira para mim, ó. Super de boa, cara, criar uma listinha que bata num servidor e mostre os dados para gente, tá? Esse lance da API, né, que a gente está fazendo aqui no serviço, tem que ser, né, um endpoint de alguma coisa, Cara, se você tivesse a URL e o final dela fosse um arquivo PHP, porque é só fazer a URI ali, então na URL inteira. Porque o PHP processaria trazendo em formato JSON para gente, legal. Aí o PHP tem que ficar bonitinho também, né? O problema é você bater lá e já vir tudo bagunçado, tudo zoneado. Aí você tem que entender a moda, eu criar ela de novo e tal. Mas hoje em dia eu acho que não tem mais ninguém que faz assim. A maioria traz um JSON bonitinho, né? Difícil alguém que não trabalha com JSON. Mas, se tiver, eu só não vou ter isso aqui também, ó. O JSON Decode. O meu response body aqui, teoricamente, ele vai ser o objeto que eu estou esperando, o Castle. Como funciona no Java, como funciona no .NET, né? Quando você bate, ele já traz os dados para preencher o objeto inteiro. É aquela história, os nomes que baterem, ele traz para dentro do objeto seu. Beleza? Que funcionou, hein? Depois de ter suado aqui, esperando esse troço que demora muito. Funcionou. Tá Aí ele dá uma funcionando também. enroscada, né? Oi, alguém?
Alguém me chamou? Não. Não. Como é. Não, a maioria das vezes só precisa fazer isso uma vez, o resto ele usa o hot reload, né? Dá pra esperar. Qualquer mudançazinha, a gente vai fazer isso tudo de novo. Não, é só quando a mudança for muito radical, cara. Aí a gente acaba sendo. Mas mesmo assim, na segunda vez é mais rápido, viu? Porque mesmo com ele aberto aqui, você já pode vir direto aqui, ó. Fazer o run sem precisar parar, entendeu? Ah, e aquele lance seu do Pomodoro é esse carinha aqui, ó. Do stop, por exemplo, ó, eu deixei ele aberto aqui, né? Ó, vou fechar o projeto, tá? Vou pôr terminate isso aqui, ó. Fechei o projeto, tal, vou abrir o que a gente vai fazer amanhã. Beleza, abri o projeto. Vou vir aqui no emulador. Ó, tava rodando ainda. Então, se fosse a mulherzinha do Pomodoro, ela estaria contando aqui. Foi, né? Foi. Ele derrubou a tela, eu acho. Ou caiu. Não sei. Ah, faz parte. Na hora que você colocou lá, Terminate lá, ele derrubou. Voltou? Voltou. Voltou. Ó, eu tô em outro app, ó. Eu tô no GIF. Né? É outro app, ó. O Future. Esse aqui é o que a gente vai fazer amanhã, que tem até um Swift Case aqui no, no build dela aqui, que ele vai trabalhar todo diferentão aqui pra gente. Mas como eu não fechei o app, ele continua aqui rodando, ó. E o emulador ficou aberto. Então, se eu tivesse com a mocinha do Pomodoro aqui, ela ia estar contando e ia ficar. Vai descansar, vai trabalhar, vai Mas descansar. o meu, ele já tá rodando o aplicativo do GOT no emulador. Tá aqui aparecendo para mim os castelos, tudo bonitinho. Mas a mulher fala no fundo. Ela vai ficar lá. Ela vai ficar lá. Sabe como que você vai. Agora, você, tipo, você vai resolver o problema dessa mulherzinha aí, tá? Você vai fechar o app aqui bonitinho, né? Vai estar vermelhinho aqui, ó. O quadradinho vai estar tudo fechadinho aqui, ó. O stop. Você vai fechar o emulador mesmo aqui, ó, no xizinho dele, tá? Close tab. Aí você vai vir aqui no Device Manager aqui. Primeira coisa que você vai ver, se tem alguma bolinha vermelha em algum deles aqui. Uhum. Se tiver, o emulador ainda está aberto. Nós vamos ter que praticamente reiniciar o PC, tentar ver porque está aberto em algum lugar. Se não tiver, por exemplo, eu sei que é o API 4. Cara, vem aqui nele, ó, e faz um wipe data. Ele vai limpar tudo. Ele vai, Uhum. tipo, formatar o emuladorzinho seu. Eu faço de vez em quando. Vocês estão vendo o tamanho que esses caras ficam no disco? Ó? O meu tá aqui, ó, 11 GB, 12 GB, 10 GB. Tá só nessa brincadeira aqui, eu tô com 33 GB de espaço aqui para rodar um emuladorzinho. Eu venho aqui, dou um wipe data nele, é rapidão, tá? Ó, cai para 3.2, pô. Para carregar o negócio fica mais rápido. Ó, o Android Studio tem muito disso, tá? Por isso que o pessoal reclama do Android Studio, mas é porque ele tem esses detalhes, ele guarda muito cache para as coisas. Ó, e aí se limpou, ele já vai consumir menos espaço para tudo. O Android Studio do meu PC, ele tava com 380 GB de cache, porque eu tinha desde a versão 2.3 instalada nele, que foi quando eu comecei a fazer app, eu nunca formatei, a mesma máquina, o mesmo HD, pelo menos sempre, tá? Então, eu nunca formatei o HD que estava o Android Studio instalado, as pastas de SDK. Aí chegou um dia lá que eu acabei tendo que dar uma boa limpeza, só que daí eu limpei aqui via SDK mesmo aqui, via Android Studio. Mandei removendo as coisas velhas que eu não usava mais, porque, cara, quando eu entrava para abrir, ele tava ficando uma vida realmente para carregar, porque tinha muita coisa que não utilizava que tava lá, só ocupando espaço. Beleza? Dúvidas desse lancezinho nosso aí de API? Deixa eu abrir o cara de novo, tá? Vai piscar a tela outra vez para vocês.
E voltou, né? Dúvidas desse lance de lista com API? Tranquilo. Lista simplesinha. Não, é um List View Builder. Aí o que nós vamos fazer amanhã? Amanhã nós vamos fazer... Vocês guardam esse daí que nós vamos usar esse mesmo cara, tá? Nós vamos simplesmente mexer nesse pedacinho aqui, ó. Coisa simples para a gente fazer. Nós vamos transformar essa lista que tá simplesinha, né? De duas linhazinhas, não sei o quê, numa lista de cards. Cards ali já com cantinhos arredondados, com sombrinha no final. Para já ir ficando um pouquinho mais bonitinho a nossa lista. Aí eu tenho a opção de fazer a lista mais simples ou a lista mais bonitinha. Beleza? E depois, né, que a gente fizer então essa lista com card, a gente vai fazer mais um consumo de API, só para ver uma maneira diferente de fazer API e criar uma grid. Nós vamos criar uma grid view com builder também, porque vai ter o filter e o builder dela, que é aquela história, vai pegar do futuro, porque vai buscar da API do GIF, né, do gif.com ali. E, cara, amanhã a gente faz, amanhã ou na próxima, na quinta-feira a gente faz, tem que fazer um cadastrinho lá, e-mail e senha, tá? Que é para você criar ter um token para ele trazer a listinha de imagens para vocês. Aí ele traz lá as imagens, é free também, não tem problema pra gente. Beleza? Dúvidas? Alguém deu problema para comprar rodar esse? É tranquilo. Então, show de bola. A API é facinho, né? Às vezes parece que é a parte mais difícil, mas eu acho que é a mais fácil da API. Ó, Sonzão. A API eu acho que é a mais fácil da gente fazer. Eu acho mais trabalhoso usar o Firebase e consumir banco de dados do que quando a gente vai fazer um app que vai bater em endpoint de API direto. Porque é só padronizar o retorno e o envio de dados, cara, e o resto é layout. Beleza, pessoal? Então, encerrando aqui a gravação da aula de hoje.